8. O Evangelho da Verdade. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Manda saber, pensar, sentir e agir na consciência do princípio único e suas leis fundamentais, eternas, perfeitas e imutáveis, acima de milagres, mistérios, enigmas, fingimentos, simulações, etc. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Sendo o princípio único, Espírito e Verdade, assim deve ser conhecido e vivido por suas centelhas emanadas. No espaço e no tempo, desabrochando as virtudes divinas, toda centelha aprenderá a cumprir a vontade de Deus até atingir a colimação total. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Contém este mandamento a mesma advertência do segundo, e como todo erro demanda reajuste, bom é que se não erre, para não ter que pagar. Por cima da lei, ninguém passará. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Para efeito de descanso e tempo livre proposital, o texto diz tudo, e se na forma pode haver pequenas variações, o espírito do mandamento é total. Honrarás pai e mãe. Nenhuma instituição dita humana é maior do que a família, e o mandamento manda honrar a base da mesma. A família é muito mais no processo de crescimento dos espíritos ou de volta à união divina do que podem conceber os homens. Entre pais e filhos, o dever de harmonia é profundamente significativo, e no espaço e no tempo, o mandamento será plenamente executado. O bom discípulo espera orando e vigiando em todos os sentidos, em todas as práticas da vida. Não matarás. O sexto mandamento virá a ter, através dos tempos ou da evolução humana, execução total. É muito mais vasto e profundo do que parece, e aqueles que puderem crescer no seu espírito, tanto melhor. Importa não cair na asneira de não engolir mosquito para logo mais engolir camelo. Não cometerás adultério. Já foi dito por antigos mestres de doutrina que a verdade é cortante como o fio da navalha e que o verdadeiro é aquele que transita por ele sem se cortar. Através do processo evolutivo, todos irão entendendo e executando o mandamento, aquele que é mais caro aos que constituem família, porque todo aquele erro que põe em perigo a instituição da família, por muito mais responderá. Para todos os efeitos, para toda e qualquer atividade social, confiança e fidelidade pairam altíssimo na contagem das virtudes espirituais. Tendo em virtude das deficiências humanas de considerar a separação de casais, dizemos que muito mais errado é o desquite, que não facilita uma nova constituição de família. Acima de qualquer falha humana, coloque-se a possibilidade de realizar novo empreendimento familiar e nunca proibir um novo vínculo que realmente favoreça o cumprimento da vontade de Deus. Dos males, escolha-se o menor. Uma justiça divina paira sobre tudo e todos, e seus tentáculos penetram profundidades incomensuráveis para julgar e dar com justiça segundo realidades e merecimentos que escapam ao consenso humano. Não furtarás. Como ninguém passará por cima da justiça divina, quem prejudicar o seu irmão integralmente pagará. O desamor é fábrica de pranto e ranger de dentes. Não darás falso testemunho, sem deixar de considerar a mentira piedosa, que evita crimes, lágrimas, dores, etc.,
dizemos que o falso testemunho, como se o entende e como visa a advertência do mandamento, é tremendo crime. Com o tempo e a experiência que a evolução faz acumular, todos aprenderão o que é o amor e deixarão de praticar aquilo que nasce do desamor. Cada erro praticado é marca negra registrada no seu praticante e algum dia terá de ser desfeita, custe o que custar. Não desejarás o que é do teu próximo. Qualquer um entende que é não desejar de modo criminoso, contrário à moral divina. A lei é una em seu espírito, ensina divinamente certo e envia ao comportamento honesto, fiel e, portanto, divinizante. Porque a justiça divina faz resgatar, nas trevas tenebrosas da subcrosta, nos umbrais, nas vidas de dolorosas expiações, por doenças e aleijumes terríveis, cortantes abalos morais e incontáveis outros recursos que lhe estão ao dispor. Convém considerar também que, enquanto o devedor é obrigado a empregar tempo em terríveis purgações, nas trevas do mundo espiritual e em contínuas encarnações cruciantes, não está aproveitando o mesmo tempo em condições felizes, com fartos acúmulos de valores positivos autocristificadores. Qual a significação do verbo modelo? Nenhum vulto iniciático foi prometido como ele, ninguém foi tão esperado, ninguém foi anunciado como ele na hora de encarnar. Como foi anunciado, não nasceu de homem e passou pelo mundo com os dons do Espírito Santo sem medida. Produziu grandiosos feitos mediúnicos, ou em virtude dos dons do Espírito Santo. Prometeu não ficar e não ficou no túmulo. Apresentou a ressurreição e o glorioso Pentecostes, a generalização da revelação. Mandou entregar o Apocalipse, o livro dos fatos por vindouros. Depois que ele passou, como foi dito que aconteceria, carradas de pedradas contraditórias, de corrupções e blasfêmias inundaram o mundo em seu nome. Saber o que é a doutrina do caminho, que é de Deus, que ele apenas transmitiu, sem saber o que ele representou e representa, é impossível, porque ele representa a lei vivida, o espírito e a matéria derivando de Deus e retornando a Deus, e os dons do Espírito Santo cultivados e generalizados com esplendorosa grandeza. Ele não veio fundar religião alguma, porque simplesmente veio como alfa e ômega, viver o programa divino. Leia a cada um o que abaixo vai escrito para saber como agir ou se livrar de muitíssimas porcarias, de encarnados e desencarnados. Porque a lei que ele viveu, a realidade que ele representou e representa, e os dons do Espírito Santo que ele tão divinamente cultivou e generalizou, não dependem de homens, encarnados ou desencarnados, mesmo porque ninguém irá trazer outra lei de Deus, não virá outro verbo exemplar, nem ninguém irá fabricar outros dons do Espírito Santo. 1. Por que era de antes de haver mundo? Em primeiro lugar, o Espírito é mais do que a matéria, no plano chamado relativo, erradamente chamado criação, porque a realidade é emanação do próprio princípio, ou Deus, ou Pai Divino. Como poderia ser emanado junto com o mundo que começa na luz divina, por adensamento dela e dos demais elementos seguintes, aquele que foi comandante das legiões espirituais, que agiram para ver o adensamento dos elementos,
e posteriormente foram ativando leis e elementos como ainda ativam no planeta e na humanidade? Não deveria ser de antes e com os méritos hierárquicos intrínsecos? E não teria de agir através de escalões compostos de agentes de variantes níveis em hierarquia e competências científicas, técnicas e intelectuais? 2. Por quê? Foi profetizado muitos séculos antes de encarnar? Em primeiro lugar, importa considerar o ministério da revelação, da graça consoladora, que, embora funcionando nas doutrinas secretas ou nos oráculos em caráter esotérico, nunca deixou de ser e funcionar. A seguir, entenda-se que há um programa divino em marcha, uma realidade bíblico-profética, um segmento, e que a administração planetária jamais deixou de assinalar essa realidade aos filhos de Deus. 3. Porque, na hora de encarnar, foi anunciado pelo anjo ou mensageiro Gabriel? Mais uma vez funcionando como toda a Bíblia registra a revelação, a comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros, e com mais razão por ser hora histórica da encarnação do verbo construtor que acumularia de verbo exemplar e também de derramador do espírito de dons e sinais sobre toda a carne, como estava prometido no Velho Testamento e como o livro dos Atos registra o cumprimento. 4. Porque foi prometido e aconteceu de não nascer de homem? Um motivo é ser o espírito de antes do corpo, outro de vir o verbo com os dons do Espírito Santo sem medida, outro para dar testemunho dos poderes dos dons do Espírito Santo, outro foi o de marcar tempo e acontecimentos excepcionais na história da humanidade. Afinal, a lei moral já havia vindo pela revelação e com o seu nascimento por via dos dons do Espírito Santo vinha o verbo exemplar, representando o Espírito e a matéria, que, tendo origem em Deus, ou princípio, a ele retornam como Espírito e verdade. É normal nos verbos exemplares assim nascerem e deixarem túmulos vazios. 5. Porque um profeta afirmou que seria o alvo da contradição humana? Quem quiser encontrará fácil carradas de pedradas contraditórias e, desgraçadamente, cada pedrada petulante, arrogante e blasfema, pretendendo ostentar carradas de justificativas. Observem, só no campo dito mediúnico, quanta porcaria vive pretendendo explicar Jesus. Se nem do indivíduo Jesus sabem coisas respeitáveis, tais apedrejadores, como pretendem saber o que representa o verbo exemplar? 6. Por que obrou grandiosos feitos mediúnicos? Além de fatores de somenos importância, no cômputo hierárquico doutrinário foi a infusão de 2 fatores fundamentais inamovíveis: ter os dons sem medida e ter as legiões angélicas agindo ou subindo e descendo sobre ele. E não vinha ele cumprir a promessa da generalização da revelação? Para que existe o livro dos Atos dos Apóstolos? 7. Por que prometeu não ficar e não ficou no túmulo? Um dos motivos tem fundamento no fato de ser verbo exemplar, representando o espírito e a matéria, que tendo origem no princípio ou Deus, a ele retornarão como espírito e verdade. Quem sabe que o espírito e a matéria dos filhos de Deus são de antes do mundo e marcham no espaço e no tempo para o pós-mundo, deve meditar sobre o fato. Nada foi nem é por acaso no programa divino e nas verdades bíblico-proféticas.
Restam outros motivos menores, porém é fácil entender que, havendo intervenção dos dons do Espírito Santo ou mediunidades e das legiões angélicas e do determinismo divino, nenhum fenômeno é impossível. 8. Qual a significação da ressurreição? O verbo modelar e modelador, também qualificado alfa e ômega, ou origem e finalidade, representa tudo, o espírito e a matéria, que tendo nascimento em Deus ou no princípio onipresente, nele movimentam e nele atingem a sagrada finalidade, que é retornar a ele como espírito e verdade. Cumpre entender que até a crucificação tudo foram preparativos e promessas, constituindo a ressurreição o testemunho de todos os motivos iniciáticos, apresentando-se o espírito e a matéria, ou a chamada criação, no seu apogeu realizador, na sua finalidade colimada, ou nos seus objetivos atingidos como prêmio final pelas tarefas desempenhadas. A ressurreição é vitória total, é divinização colimada, é santificação geral. 9. Qual o porquê do Pentecostes? Os 3 fatores fundamentais da doutrina do caminho são a lei moral, o verbo exemplar e os dons do Espírito Santo. Cumpre a revelação que tem por veículo os dons do Espírito Santo ou mediunidades, dar testemunho da lei e do verbo modelo, que são as 2 testemunhas de Deus, fiéis e verdadeiras, como registra o Apocalipse, capítulo 11. Espírito Santo não é terça parte de Deus, nem símbolo dos bons espíritos, nem espírito comunicante. Confundir entre os dons do Espírito Santo ou mediunidades ou carismas com os agentes comunicantes, espíritos ou anjos, melhores ou piores, é ridículo e muito prejudicial. Estudem os textos sobre os dons espirituais, do Velho Testamento ao Apocalipse, e com respeito informem sobre isso aos filhos de Deus, porque todo e qualquer erro contra a graça que veicula a revelação, muito caro virá a custar. 10. Qual a significação do Apocalipse ou livro da Revelação? Com a presença na carne ou no mundo do verbo construtor planetário para viver a condição de verbo exemplar, representando o espírito e a matéria que derivam do princípio ou Deus e retornam a Deus ou princípio como espírito e verdade, também fica no mundo o livro que aponta para o porvir, advertindo contra corrupções, pedradas contraditórias, desvios e abominações, porém também apontando para os tempos e os acontecimentos restauradores. Ignorar o Apocalipse é o mesmo que ignorar todas as verdades bíblico-proféticas. Entretanto, como a verdade é acima de ignorantismos humanos ou de hipocritismos humanos, que importam os esfarrapados palpites humanos? Deixarão de se dar os fatos apocalípticos por causa das estupidezas humanas? A vida de Jesus, o Cristo divino molde, etc. 1. Em a Bíblia dos Espíritas e o Novo Testamento dos Espíritas, há explicações sobre a vida de Jesus e, principalmente, a excelsa doutrina ensinada e vivida por Jesus. E provam o quanto os religiosismos, que se dizem cristãos, estão longe e fora da excelsa doutrina do caminho. Aquilo que jamais poderia ter sido dito na França, quando foi feita a codificação, está dito nos 2 livros. 2. Há tanta coisa dita sobre Jesus ou sua vida, e há tanto de contradições e absurdos em tais obras, que dizer mais é apenas aumentar a confusão. Entretanto, há sempre quem diga que tal ou qual opinião ou palpite é a verdade verdadeira.
É a inteligência do velho ditado: quem o feio ama, bonito acha. 3. Jesus foi anunciado por um período de 3.600 anos antes de nascer. Muitas gerações o pretenderam reconhecer em alguém. 4. A volta de Elias como precursor, a vinda de Jesus e a promessa do derrame de Espírito ou revelação, ou o batismo de Espírito, pertencem a um mesmo tema profético, formam uma unidade temática no Velho Testamento. 5. Como todo o Velho Testamento é filho da revelação, ou comunicabilidade de anjos, espíritos ou almas, ou de homens dotados de faculdades, que assim puderam ter tais contatos, eis que, na hora certa, um espírito chamado Gabriel se comunica com um homem dotado de faculdades e diz que será pai do precursor, do Elias que devia vir antes. 6. O mesmo espírito, ou Gabriel, vai e anuncia a uma jovem, Maria, também dotada de faculdades mediúnicas, proféticas, carismáticas ou teofânicas, e diz que terá de ser mãe de Jesus, o Messias divino molde e batizador em revelação, ou quem deveria generalizar o Consolador, etc. 7. Nascem o precursor e o Cristo divino molde, com 6 meses de diferença. 8. Perigando a vida de Jesus, eis que José, sendo um homem dotado de faculdades mediúnicas, por sonho é advertido e foge com a esposa e o filho para o Egito. Entendam como puderem os leitores, mas Jesus não só nasceu por obra mediúnica, assim como seu corpo se desfez igualmente por obra mediúnica. 9. Em tempo certo, tendo passado o perigo, o mesmo médium, ou seja, José, é avisado por meio de sonho e voltam todos para a Palestina. 10. Importa que leiam bem tudo o que há escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, isto é, o que disse o médium Simeão no templo a respeito de todas as contradições que se levantariam no mundo sobre Jesus e sua obra messiânica, isto é, leiam e tenham em conta, porque quase 2000 anos são passados e o amontoado de contradições é imenso e barulhento. 11. João Batista, cujos pais eram velhíssimos, foi mandado para um cenáculo essênico, ou de profetas de Israel, nas margens do Lago Morto, nas fronteiras do Egito. O essenismo data de remotos tempos, pois derivou dos nazireus, ou daqueles que não cortavam barba e cabelo, como devotados ao Senhor, ou culto mediúnico, ou profético. Leiam o que vai no capítulo 6 do livro de Números. Repito que a chamada seita dos essênios foi organizada pelos cultivadores da revelação, das faculdades mediúnicas, em defesa desse mesmo culto, porque os padres levitas tudo faziam para os liquidar, inimigos que sempre foram da verdade. O vidente Samuel foi um grande reorganizador desse culto, e tudo foi marchando entre muitas lutas, como Jesus afirmou mais tarde. Porque os levitas tudo fizeram sempre para matar os profetas e acabar com o cultivo da revelação, do Consolador, que era então culto esotérico ou oculto. 12. Por ser filho primogênito e ter de passar pelo fato, Jesus ficou com os pais e familiares até 12 anos, e ser então apresentado aos doutores da lei, como era comum aos primogênitos, porque pretendiam descobrir o Messias esperado, ou de longos séculos prometido por Deus. 13. Aos 12 anos e meio, Jesus foi para o cenáculo do Mar Morto, também conhecido como de Essênios, ou dos profetas de Israel,
sempre perseguidos de morte pelos levitas, pois estes viviam de mercadejar políticas, simulações, engodos e malícias, etc. 14. Aquela doutrina secreta, trazida por Enoque da Índia, com os seus 7 graus iniciáticos fundamentais, tal era o que cultivavam os nazireus, os profetas hebreus, e isso aprendiam e cultivavam nos cenáculos essênios, e foi disso que João Batista e Jesus se inteiraram nos respectivos cenáculos. Cumpre dizer que na Pérsia, no Egito e na Grécia principalmente, as ramificações iniciáticas eram as mesmas em suas bases. 15. De tempos a tempos, João e Jesus visitavam a família e se encontravam. 16. Por volta dos 18 anos, Jesus teve a grandiosa visão de Engade, em que se viu crucificado no alto de uma elevação no meio de mais 2 crucificações. 17. Cumprido o tempo, o plano diretor do planeta mandou João Batista fazer a sua parte, apresentar o divino molde derramador da revelação sobre toda a carne. João tinha 29 anos quando saiu para fazer isso. 18. Aos 29 anos, também Jesus recebeu ordem para dar início ao seu trabalho missionário. Foi à procura de João, porque um fato mediúnico de importância capital tinha de acontecer, na hora do batismo, como aconteceu. 19. Com o espírito de dons e sinais sem medida, ou diremos agora médium completo, Jesus foi produzindo fenômenos maravilhosos, tão maravilhosos que em nossos dias espíritos encarnados e desencarnados vivem pondo em dúvida, caindo em tremendas e bastante feias contradições. Além do mais, como em outros tempos, durante a missão de outros grandes reveladores, uma verdadeira coroa mediúnica tinha função ao redor de Jesus, na pessoa de muitos discípulos e de pessoas que de nada disso tinham ciência, porém funcionando muito bem. 20. A vida de Jesus foi a vida do Espírito que ele era, do Cristo planetário e do modelo de conduta que deveria ficar sendo, além de cumprir a promessa da generalização da revelação, ou o ministério do Consolador. Leiam com respeito o que ensina o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. 21. Durante a vida carnal de Jesus, nas reuniões íntimas, havia muitos e grandiosos fenômenos mediúnicos, a visão das legiões angélicas ou espirituais, de modo que o entusiasmo enchia os corações. Como durante a vida de todos os grandes reveladores, o plano diretor nunca faltou com a sua gloriosa atuação. O fenômeno do Tabor teve muitas repetições, e até muito maiores, embora os escritores as tenham omitido. 22. Depois da crucificação, com aquilo que o livro dos Atos relata, o batismo de Espírito ou revelação, de caráter público, porque assim convinha acontecer, tudo voltou a ser entusiasmo entre os discípulos e familiares de Jesus. E onde quer que os seguidores de Jesus fossem, as manifestações mediúnicas tinham suas atividades em função, porque a excelsa doutrina foi deixada viva na revelação. 23. Paulo foi o grande propagandista do batismo de Espírito, ou da revelação generalizada por Jesus. Leiam com inteligência e honestidade as suas cartas, que das faculdades e dos trabalhos mediúnicos muito ele fala. O mais cheio de dons espirituais que era, deu tudo pela excelsa doutrina do caminho. 24. Moisés recebeu a lei de Deus por via mediúnica. Os profetas foram médiuns, e Jesus tudo fez tendo os anjos ou espíritos ao seu redor. Leiam a lei de Deus, os textos que provam o que Jesus tinha de deixar no mundo, e procurem fazer tudo como eles fizeram.
porque os inimigos da lei de Deus e dos exemplos de Jesus serão arrasados nos devidos tempos.